Olá, 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 boa tarde. Mais uma pergunta aqui sendo respondida no canal Cura da Alma. O canal Cura da Alma tem por objetivo levar a você uma visão clara do Evangelho de João. Nós vamos tratar de assuntos relativos a toda essa opressão que nós passamos aqui com os nossos sentimentos e emoções que fazem da nossa vida uma vida no inferno. Então, quando eu digo assim, já estamos no inferno, nós não vamos para ele, nós precisamos ouvir o Evangelho, praticar o Evangelho e sair dele. Essa é a realidade, né? Então, eu estou respondendo perguntas aqui que me foram feitas pelo Moisés. Se você quiser fazer pergunta, também você pode fazer pergunta através dos comentários no YouTube, enviar as perguntas pelo Cura da Alma no Facebook ou pelo Messenger, né? Eu deixo sempre o endereço no grupo do Facebook e no WhatsApp. Você pode também depois pelo WhatsApp. Eu passo no Cura da Alma, eu passo no grupo lá do Facebook, eu passo o endereço. A pergunta é: o que ele quis dizer comparando todos os nascidos do Espírito com o vento? Eu vou ler o que eu escrevi porque eu acredito que a resposta foi inspirada pelo Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os estudiosos usam duas palavras para espírito, uma em hebraico, outra em grego, ruach e pneuma. Sopro, fôlego, vento, espírito é o significado dessas palavras. O ruach de Deus pairava sobre as águas lá no princípio, assim como também desceu sobre Maria, e assim como uma pomba suavemente pairou sobre Jesus no momento do seu batismo, instante em que se ouviu uma voz dos céus que disse: esse é o meu filho amado, em quem me deleito. Ou, assim como no dia do Pentecostes, o Espírito Santo, como um vento impetuoso, soprou sobre a cabeça dos discípulos que estavam reunidos em oração. O vento é um fenômeno de deslocação física do ar. Logo, mais um fenômeno concreto do mundo espiritual entre os homens, quando fala aqui o sopro do Espírito. Para muitos, é mais só um significado da presença da natureza divina no homem. Como o vento são os nascidos do Espírito, livres e independentes, e como diz mais tarde Paulo, o que é espiritual discerne as coisas espiritualmente e ele por ninguém é discernido. O vento, você pode até vê-lo passando pelas árvores, agitando vestes, cabelos, refrescando ou mesmo destruindo coisas. Porém, não sabemos de onde está vindo, nem para onde está indo, ou seu lugar final. Podemos sofrer a influência do vento espírito em nossas vidas como um simples e ameno sopro, suave, como vemos em suas delicadas falas no Evangelho de João, nas cartas de João, ou como vemos a delicadeza de homens e mulheres, como Maria,
sujeitando-se docemente à maternidade que punha em risco a sua própria vida e dignidade entre os homens. Ou como Teresa de Calcutá, pelo serviço e amor, enfrentando resistências religiosas da Índia. Ou como a irmã Dulce aqui no Brasil, que abraçou como Francisco de Assis em Assis, não só os pobres, mas a pobreza como irmã. Ou quem sabe como um homem ousado e impetuoso como Billy Graham, T.L. Osborne, enfrentando multidões, desafiando descrenças. É a ação do Espírito na vida de cada um deles. Como o Atmani na prisão, as celas da prisão não seguraram o vento espiritual que fluía do coração daquele homem, e por dezenas de anos, preso por dezenas de anos, ele alimentou com a palavra, com a revelação da palavra, milhões de chineses. O vento sopra onde quer. Os nascidos do Espírito não sabem onde serão conduzidos, nem quando, nem como, pois podem ir com uma suave brisa ou podem ir em redemoinhos e circunstâncias adversas. Só sabem que terão de ir onde o Espírito, o vento, soprar. Onde o vento soprar. Quando o vento soprar, como o vento soprar. E ser guiado pelo Espírito é isso. Não importa a adversidade, não importa o que você esteja enfrentando. Ser guiado pelo Espírito é ir onde, quando e como o Espírito te conduzir, te levar. De forma prática, o Espírito Vento te colocará em circunstâncias que menos imagina. Quando menos imagina. Levantar alguém caído na vida ou na rua. Cuidar das dores de alguém que está sofrendo. Socorrer, acolher alguém desagradável. Perdoar quem você menos imagina que iria te ofender. Pedir perdão quando se julgar coberto de razão. Servir quem lhe deve na condição de filho de Deus, a serviço de Deus e não da sua dignidade. Ir aos valados, ir aos guetos, aos lupanares do mundo, buscar um irmão, buscar uma irmã. Não é salvar uma alma, não. É procurar um irmão, uma irmã. Encontrar um irmão, uma irmã entre os filhos de Deus perdidos. Não são pródigos, não, são perdidos. Pródigo é outra coisa. E pegar toda essa gente, introduzir toda essa gente na sala do banquete e festejar com o rei. Vento sopra dos quatro cantos sobre as nossas vidas e leva-nos onde não imaginamos, onde não queremos, se for da tua vontade, para encontrarmos os nossos irmãos e irmãs espalhados pela terra em que nos conduz. Sopra, Espírito, e nos dê a leveza desse voo na vontade soberana do Pai, para sermos levados mais longe ainda que aquilo que os nossos olhos podem alcançar. Nesses dias, leva-nos à sala do trono, à presença do Rei, à presença do Rei, à presença do Pai. Leva-nos, Espírito,
leva-nos. Amados, sem bandeiras, a minha bandeira é Deus, a minha bandeira é o Senhor. Não me pergunte a que denominação eu pertenço, a nenhuma. De que igreja estou falando? Da única, aquela que serve e adora em espírito e em verdade. Você não é obrigado a vir comigo. Você não precisa vir comigo. Apenas escute e entenda. Apenas escute, porque eu preciso falar. Então escuta. Escuta. Porque não haverá quem creia se não houver quem pregue. E ainda que eu pregue aquilo que talvez você não queira ouvir, e aquilo que pouca gente está pregando, eu quero dizer para você, é em espírito e em verdade. Curte o nosso vídeo. Se não gostou, pode até dizer que não gostou, não tem problema nenhum. Se não entendeu, pode perguntar. Pode perguntar. Se não quiser que eu responda aqui, eu posso responder pessoalmente. Me manda o seu endereço para a resposta, eu respondo, vou buscar uma resposta, Deus vai dar uma resposta, ou Deus vai dizer quem vai responder para você, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e vamos em frente. Vem mais aí.